Então voltamos com o programa Expressão da Verdade, aliás, segunda parte, né? Eu quero trazer para vocês aqui a continuação. Eu falo muito estava falando referente a pessoa ser chamado. Ser chamado, mas não quer dizer que seria para ele montar um trono para ele. Foi chamado para anunciar o Evangelho. E aí, se ele foi chamado para anunciar o Evangelho. Ei, mas por que tem que cair a ligação? Meu Deus do céu. Rapaz, Tony França, mais uma vez caiu a ligação. Eu não sei por que caiu, se caiu daqui ou se caiu daí, né? Mas vamos, como eu estava falando, referente ao chamado de Deus. Cada um é chamado para fazer uma parte, né? Então, o Paulo diz assim: se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque para mim foi imputado como obrigação. E ai de mim se não pregar. Então é qualquer um que foi chamado. Foi chamado para essa posição, meu amigo. Ai de você, se não der ouvido. O Pedro foi tirado da pescaria. O Pedro era um pescador. E o pescador daquela época não levava uma vida mal não, porque quem tinha um barco, né, já era como uma pessoa ter um carro, né? Ele já tinha um barco de pescaria. Quer dizer, uma pessoa podemos dizer, no dia de hoje, já uma classe equilibrada, né? Mas ele foi chamado para pregar o evangelho, né? E ai dele se ele não tivesse dado ouvido. Ele ainda até negou Jesus, ainda negou, mas Jesus insistiu. O Senhor Jesus disse: olha, Pedro, é, Satanás me pediu a tua cabeça para cirandrar como trigo, né? E eu orei ao Pai para que tu não desfaleça, né? Para que tu não desvaneça, para que tu não desvie, para que tu não caia, né? Jesus intercedeu por Pedro, né? Então, veja bem, o Paulo foi chamado, o Paulo era um perseguidor da obra de Deus, era um perseguidor dos cristãos. Conseguiu até, ainda, além de torturar, participou da morte de algum deles, ou de um deles, né? Mas o povo orava, né? Aquele povo convertido oravam muito, rogava a Deus. Então, e Deus resolveu a dar um basta na situação. Paulo indo a caminho de Damasco, amando lá dos seus mandantes, os líderes. Então ele ia para aprender os cristãos, para aprender, para açoitar, então para desfazer. E Jesus apareceu para ele numa luz, uma luz forte, né? Que ele caiu, o resplendor da luz fez ele cair do cavalo, caiu por terra e ficou cego na hora. E a luz, e Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, por que me persegue, Paulo? Ele disse: quem é o Senhor? Quem é você? Eu sou Jesus a quem tu está perseguindo. Então, agora, dura coisa te recalcitrar com os aguilhões. Não vou levar muito dessa parte, porque senão nós não fecha o programa. Então, veja bem, o Paulo foi chamado para anunciar o evangelho. Dali ele saiu dali cego, e depois Deus mandou um servo ir lá interceder por ele, orar. Ele estava no tempo orando, né? E chegou lá e orou por ele, e ele recobrou a vista novamente. Mas Jesus deu as instruções para ele, que ele iria pregar agora o evangelho. Então, veja bem, por isso Paulo disse: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois a mim foi imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio,
mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Aleluia! E assim são todos aqueles quando foi chamado, Pai. Que foi chamado, você não tente se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora, a palavra diz, se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e será feito. Tudo que pediu o Pai em meu nome será concedido. É você que traça o seu futuro. É você que tem que traçar. Se você quer ser rico, quer ser bilionário, trilionário, se você quer montar um trono para você, Deus não nega não. Ele diz, tudo que pediu o Pai em meu nome, eu o farei. É você que tem que saber o que você vai pedir para Deus. Então, se você pedir a salvação, tudo bem. Agora, se você quiser pedir a perdição, então é problema seu. Então aí está. E desta forma é que escreveu Paulo. Paulo escreveu, 1 Timóteo, diz aqui, capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo da lei, né? Estime os seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores, crentes, quer dizer, pessoas crentes que têm seu patrão que é crente, né? Não desprezem por ser irmão. Antes o sirvam melhor ainda, né? Se ele for crente, sirva bem. Se não for crente, melhor ainda, porque eles que participam do benefício são crentes. E, amados, isto ensina, ótimo, ensina e exorta. Quer dizer, a obrigação do servo crente, da pessoa que trabalha de empregado. Muitas vezes quem trabalha de empregado é melhor do que o empresário, vive melhor do que o patrão. Porque o patrão vive preocupado 24 horas por dia. Como tocar a sua empresa, o que fazer. E o empregado, ele só tem a preocupação com o seu trabalho. E depois terminou a sua jornada, volta para casa, vai dormir tranquilo e assim por diante. O patrão está preocupado, vai dormir preocupado na manhã, o que vai fazer e tal, o andamento da empresa, com tirar o dinheiro para pagar os funcionários e assim por diante. Então, quer dizer, a pessoa acha às vezes que o patrão não está trabalhando 24 horas, quer dizer, enquanto está acordado. Se ele ficar acordado 24 horas, está trabalhando. Se não, ele trabalha enquanto está acordado, sempre preocupado. Então, veja bem, assim também é o presidente. O presidente é um pastor. O presidente não é. Ele tem uma grande responsabilidade, né? de toda a sua nação. E assim por diante. Então diz assim, versículo 3. Se alguém ensina uma outra doutrina, se não conforme as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas, de palavras de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas. Aí diz assim, contenda de homens corruptos de entendimento. Eles são cegos de entendimento e privados da verdade. Ama muito a mentira. Adota a mentira. Está sempre montando uma falcatrua, um laço e tal, para manter seus negócios em dias. Privado da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Mas diz Paulo, aparta, meu amigo, aparta, meu irmão. Ô Timóteo, aparta dos tais, aparta, sai deles. Sai da roda dos escarnecedores. Aí, versículo 6. Mas é grande ganho e piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estamos contentes, estamos ali, alegres, dando glória a Deus, aleluia. Então, estejamos sempre contentes. Mas, aí tem o mais,
Mas os que querem ser ricos caem em laços. Cai mesmo e fica prostrado. Cai em laços, em tentação e em laços, e muitas concupiscências loucas, desejo de ter isso e aquilo outro, que submergem os homens à ruína e à perdição. A perdição e a ruína. Aí vem o respaldo. Porque o amor ao dinheiro, amor, desejo de ter as coisas, ganância. O amor ao dinheiro é o vínculo de toda espécie de mal. Forma-se um vínculo de toda espécie de mal. Diz assim, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da verdade, se desviam da fé verdadeira e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Aleluia! Aleluia! Então a pessoa abre ministério, abre uma igreja, aí eles ficam tirando dízimos e ofertas, horrores e horrores, e aí empregam em outras coisas, em bens materiais, em fazenda, em cavalo, isso e aquilo outro, em iates, aviões, aviações. E aí, eles para disfarçar, para dizer que não é o dinheiro do dízimo, eles abrem uma firma, ele deixa de ser pastor e aí são empresário, quer dizer, é pastor e empresário. Abre uma firma para ir declarar o imposto de renda daquela firma, dizer que a firma faturou horrores, milhões. Na verdade não é. É simplesmente para lavar o dinheiro dos dízimos. E isso acontece muito com os grandes e acontece com os pequenos também. Todos eles caiu exatamente na perdição, como diz o versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram-se a si mesmo. Transpassam aqui e transpassam na vida eterna. Transpassarão a si mesmo com muitas dores. Então, o que eu prego a verdade. Eu fui chamado para pregar a verdade e não escondo a verdade. Então aí está. Mas diz aqui, para você que está ouvindo, se você está nessa aí, saia dessa, meu amigo. Diz no versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita-te na boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, meu amigo. Tendo já feito boa confissão diante de muita gente, honra a palavra, honra a tua confissão. Aí diz assim, no versículo 17, diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozamos e que façam bem. Então os ricos que façam bem, enriqueçam em boas obras, não defraudando a ninguém, repartem de boa mente, Deus pobre, de livre e espontânea vontade, e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. É por isso que Jesus disse para aquele jovem que disse ser justo, dizia, Senhor, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? Ele disse, tu conheces os mandamentos? Sim, eu conheço tudo, tenho honrado desde de criança e tal, no roubo, no matar, no adulterar, no isso, aquilo, pará. Ele disse, ó, faze isso e viverá. Mas aí o jovem, ele queria entrar para o reino de Deus, reinar aqui na terra, ele queria fazer parte do corpo de Jesus Cristo, né? Ele disse assim, mas o que mais? Jesus disse, se quer ser santo, vai e vende tudo quanto tem, dá aos pobres e me segue, e tu terás um tesouro no céu. Então ele ficou triste, e aí saiu de cabisbaixo e foi embora, né? Então aí é o que diz
Paulo, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança nas riquezas, na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozamos, desfrutemos. Que faça o bem, enriqueça em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Nada de ser pessoas carrancudo, império, cabeça erguida, não fala com ninguém. Quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Amém e amém. Estou em França, vou para a oração. Quer falar alguma coisa, Tony? Sim. Obrigado. E a gente, fica muito feliz aí, sempre sábado das 17h30 até às 19h, programa de expressão da verdade. Ok. Vou para a oração. Oração é o Salmo 140, já está decorado. Quem não está decorado, abre a Bíblia aí. E você que não tem a Bíblia, pode digitar aí no número Salmo 140. Livra, ó Senhor, livra-nos, Senhor, do homem mau, guarda-nos do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente, se ajuntam para a guerra. Aguçam-se as línguas como da serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo, não deixe ir por diante os seus maus propósitos para que não venha se exaltar. Quanto àqueles que cercando e levantam a cabeça contra mim, cubra a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas e brasas vivas, seja lançado no fogo e em covas profundas, para que não torne mais a levantar. Pois está escrito, eu acredito, que não terá firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus e aleluia. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu, já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, possam ouvir a oração de cada um. Um abraço em França, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Até sábado, se assim Deus permitir. Amém. Que proteja. Lembrando que amanhã é um dia importante, né, Luiz? Amanhã é um dia da decisão, a decisão para, como é que chama? Escolha, né, do presidente da Sim. República, né, Luiz? Eu não indico a ninguém, eu sempre falo que as pessoas têm que, nós temos que orar por aqueles que ganhar. Deus abençoe o nosso Brasil. Quem for administrar por 4 anos, tenha a benção aí de Deus para, continuar abençoando aí, trabalhando bem para o povo. Amém. Muito obrigado, um abraço, fiquem na paz. A paz, Senhor França, a paz para todos vocês que estão ouvindo, que Deus esteja com vocês e esteja comigo a todos os momentos. A paz. Deus abençoe.